Muito bom dia, queridos. Graça e paz. Mais uma quinta-feira. É mais um dia que o Senhor realmente criou para nós e com certeza tem uma palavra para a nossa vida. Dia 5 de dezembro. Daqui a 26 dias. Acabou 2024. E a pergunta que é feita: o que eu fiz, o que eu construí e aonde eu cheguei? É mais uma reflexão, é mais uma meditação, é mais um pensamento para a nossa vida. Temos falado nesses dias, irmãos, sobre o Natal pagão, se o cristão pode ou não participar, né, da ceia de Natal, se o crente pode colocar árvore de Natal na sua casa, se o crente pode realmente nesse mês de dezembro ser mais um como todos têm sido, de chegar a esse mês, viver o espírito natalino, que não tem nada a ver com o espírito de Deus nem com a palavra de Deus. E eu gosto de falar muito sobre a história da igreja. Eu gosto dessa área, por isso que o nosso canal é Teologando através das Escrituras. Esse material aqui, irmãos, ó, é do nosso ministério. Ó, esse aqui é o símbolo da nossa igreja. E a gente tem um prazer de pertencer a essa casa. Somos uma casa de paternidade onde o apóstolo Roy Pille é o nosso pai que nos apacenta, que nos conduz, que nos orienta. Nós não somos um povo solto, sem direção, fazendo o que dá na cabeça. Nós somos um povo apacentados. E esse mês, irmãos, é um mês muito difícil. É um mês complicado para muita gente, porque muita gente não se lembra. É interessante nesse mês de dezembro, que muita gente lembra de pedir perdão, muita gente lembra de fazer obra, de pintar casa, de se preocupar com o peru de Natal, com o Chester de Natal. Só que, irmãos, se você examina as Escrituras, você começa a perceber que algumas coisas estão fora do seu devido lugar. E fique com a gente até o final dessa mensagem, que eu vou estar orando por você no final dessa mensagem. E não deixe de compartilhar, de dar o seu like de joinha, de gostei ou não gostei. Se inscreva no canal. Nós temos um grupo, irmão, do nosso canal. Se o grupo nós temos no canal desse o like de joinha ou compartilhasse, a gente poderia crescer. O canal poderia crescer, porque o canal crescendo não é para a minha glória. Significa que eu estou instruindo, eu estou ensinando, eu estou falando a pessoas que eu não conheço, mas que conheçam aquele que eu estou servindo, adorando e compartilhando a palavra do seu coração. E esse mês de dezembro, você precisa conhecer a história, querido. Você precisa conhecer a história. Se as visualizações da nossa mensagem fossem de acordo com os likes, nós teríamos muita gente entendendo realmente o que eu estou falando. Eu não estou aqui, irmão, jogando palavras ao vento. Alguém está ouvindo essa palavra. Alguém Deus vai pegar com essa palavra. Alguém Deus vai ensinar com essa palavra. E alguém Deus vai fazer vencer com esta palavra. Se você está enfermo, meu querido, a palavra de Deus é suficiente. Os médicos, os remédios são paliativos. Não é a solução. Você não é curada por causa do medicamento. Esquece isso, irmãos. No Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então nada dessa terra consegue fazer o que Deus já fez.
que Ele fez o seu corpo saudável. Ele não fez o seu corpo enfermo. Às vezes, irmão, o problema da enfermidade é a falta de obediência à palavra de Deus. E às vezes muitos não querem, esse mês, por exemplo, muitos que eu postei sobre o Natal pagão ou cristão, muita gente, irmãos, talvez viu até alguns minutos, mas não entendeu o que eu quis dizer. Irmãos, esse Natal não é Natal cristão, querido. Aí uma irmã até falou sobre a questão de comunhão nesse mês, sobre esse sentimento. Queridos, Deus não é carne. Deus não é gente igual a gente. Deus é espírito. Foi para a mulher samaritana. Jesus falou para a mulher samaritana: Deus é espírito e se importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é esses tais que ele procura. João capítulo 8. Não, João capítulo 6. Capítulo 6. Na sua Bíblia, procura aí. É capítulo 5, capítulo 8. A mulher de Samaria. Então, irmãos, nesse mês de dezembro, a gente não pode ficar preso a um calendário pagão. Uma irmã falou sobre isso também para mim. Não, falou no caso, no comentário, que maldição não pega em quem tem a bênção. Concordo. Mas a Bíblia diz também que a desobediência atrai a disciplina do Senhor. A desobediência à palavra de Deus atrai, sabe o que? A disciplina do Senhor. A minha esposa sempre fala: quando você não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo. Então, que nesse mês de dezembro, no último mês, os 12 meses do nosso calendário, você possa refletir, possa pensar, rever alguns conceitos, fazer algumas coisas que você não tem feito. Irmãos, há 11 meses e 5 que eu estou falando a mesma coisa. Examine as Escrituras, leia a palavra, ore, medite, busque, santifique a sua vida. Meu irmão, sem santificação ninguém verá o Senhor. Sabe o que Paulo quis dizer sobre isso? Que se você não se separa para Deus, você não pode entender a sua vontade. Muita gente, infelizmente, pensa que Deus é um médico, que Deus é dono de mercado, que Deus tem porta de emprego. Irmãos, as consequências da obediência vêm esses resultados: saúde, prosperidade, vida abundante, né? Agora, se você não quer obedecer, Deus não pode quebrar, irmão, o seu princípio. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus da verdade. Ele é a verdade. Ele não é algo paliativo ou um acessório para você fazer o que você quiser. Vamos lá, irmãos. Eu queria começar com vocês. O nosso canal é Teologando através das Escrituras. Se é teologando, tem que ter a teologia. Não é uma teologia pagã, não é uma teologia complexa, não é uma teologia que muitos não conseguem entender. Eu falo algumas coisas sobre o hebraico de forma simples, sempre sintetizando e tentando te mostrar de forma clara o que está escrito por detrás dos códigos da Bíblia. E eu queria começar com você, se você permitir, falar um pouquinho sobre a história da igreja. Para você entender, meu querido, o presente, você tem que estudar a história. Todos nós temos um histórico. Nós fomos criados em uma família, fomos criados com a cultura, fomos criados com ensinos, com costumes, com maus costumes, e devemos entender o que nós somos hoje. E lendo a Escritura, o que nos tornaremos amanhã. Porque a Bíblia não é para ser lida. A Bíblia é para você realmente vivê-la. Quando você lê a Escritura,
A Escritura está fazendo uma leitura sobre você. Tanto é que o que está escrito não é o que você talvez escreva. O que está escrito não é aquilo que você talvez veja, creia ou faça. Por isso que a palavra de Deus, como Paulo fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a Bíblia, a Escritura, ela é viva e eficaz. Então, os grandes períodos da igreja e da sua história. Deixa eu falar um pouquinho para você aqui, queridão. A igreja de Cristo sempre existiu na mente e no coração de Deus, desde antes da fundação do universo ou do mundo. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: como também Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Meu querido, entre 1 bilhão de espermatozoides, você estava incluído nessa turma. O único que alcançou o local de fecundar foi eu e você. Nesse único espermatozoide, que era o tamanho de uma cabeça de um alfinete, estava toda a nossa história. E nessa história havia um autor que já estava escrevendo como você seria. Meu irmão, hoje o que você é, cristão ou não, é produto de um Deus que já fez você pronto. Eu sempre falo que ninguém nasce como é, nasce como Deus projetou, como Deus planejou. E se Deus te fez perfeito, por que essa enfermidade alcançou você? Se você nasceu sem nenhum tipo de doença, por que essa doença alcançou você? Talvez você nasceu até bem, mas as consequências do dia a dia, a convivência, a criação, a educação, a mal educação, é que te fez você estar na forma que você está. Por isso que a igreja sempre existiu no coração de Deus. Ela foi manifesta em Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, verso 14, diz que a igreja estava em oração para que se cumprisse a promessa de Joel, capítulo 2. E lá em Atos 2, diz assim, Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, cumprindo-se o dia de Pentecoste, havia 120 pessoas que estavam orando para que se cumprisse uma palavra. Talvez, meu amado, você está orando para que se cumpra na sua vida uma palavra. Só que essa igreja primitiva, ela estava orando, se santificando, lendo a Escritura e esperando com paciência no Senhor. Talvez você não está sabendo esperar o tempo de Deus cumprir sobre a sua vida, a sua palavra, e por isso você está aí, agitada, inquieta, preocupada e dando ocasião à carne nesse mês que não é um mês cristão, coisa nenhuma. Eu reafirmo e desafio qualquer um a me provar que esse mês de dezembro é um mês cristão, que é um mês que o cristão tem que celebrar o menino Jesus. Meu querido, minha querida irmã, Jesus já nasceu, morreu, ressuscitou, enviou o seu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é só o começo do nosso estudo. 1 Pedro capítulo 1, verso 20 diz assim, 1 Pedro capítulo 1, verso 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesta nesses últimos tempos, por amor de vós. O plano da salvação estava traçado por Deus desde o eterno passado. O sacrifício fora feito antes da fundação do universo, isto é, antes mesmo de ser efetuado no Calvário, o Cordeiro já era conhecido pelo Pai. Então, nós entendemos aqui que quando Abraão
Irmão, existe coisa que você tem que realmente entender da exegese. O que é uma exegese? É detalhes, é pontos minuciosos que às vezes passa despercebido. Tem muito crente que lê a Bíblia como se estivesse lendo um livro comum e não consegue entender a revelação das entrelinhas que só o Espírito Santo pode revelar. Para você entender a palavra, eu tenho que se aprofundar na palavra. Joel disse, né, em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu já te ensinei o que é a palavra conhecimento, intimidade, profundidade, busca constante. E quantos crentes nessa manhã levantou e teve tempo para orar, porque o seu tempo é tão corrido, irmãos. Se Deus te desse 25 horas, não daria tempo para você orar, parar tudo e ler a palavra. Por isso que alguns têm que ir para o leito de enfermidade, para poder pensar, repensar e rever algumas coisas que ele está esquecendo. Deus nos dá sempre, irmãos, um dever de casa. Esse dever de casa é um dever de casa que vale a pena você se aproximar, se aprofundar, buscar, perseverar, insistir. Falei ontem com a minha esposa de madrugada. Por que muita gente não crente consegue aquilo que está buscando? Porque o cara, mesmo não tendo fé, ele acredita que vai acontecer e ele parte para cima. E muito cristão, infelizmente, por conhecer o Deus da Bíblia, não consegue entender o que está na sua mente. Ah, meu irmão, essa palavra merecia um compartilhamento. Essa palavra merecia uma inscrição, um like de joinha. Você não pode deixar que essa palavra fique somente para você. Você não é baú para guardar segredo. Então compartilhe essa palavra. Seja um praticante, como diz em Tiago, capítulo 1, capítulo 2 de Tiago. Não seja somente um ouvinte da palavra. Seja um praticante. Compartilhe, evangelize, leve para a gente, leve para o seu grupo de WhatsApp essa palavra. Porque nós vamos falar sobre a história da igreja. A vida é hora, vamos falar sobre a história da igreja. Vamos estudar, vamos ver os comentários, vamos ver como é que a igreja surgiu, sobre a perseguição. Eu vou abordar vários tópicos interessantes nessa série sobre a história da igreja. E depois, se você quiser, eu posso até compartilhar o link. Eu produzi essa apostila aqui, ó. Eu produzi essa apostila. O nome da nossa igreja, MASA, né, Ministério Apostólico Central de Adoradores. Aí está assim embaixo: conceitos de edificação precisa. E o nosso desejo é esse, que você entenda a vontade do Senhor. Eu quero compartilhar com você essa apostila gratuitamente. Como eu prometi, eu vou orar por você. E se você gostou dessa mensagem, dessa introdução, dê o seu like de joinha, de gostei ou não gostei. Faça o seu comentário aí embaixo. Diga até onde você entendeu o que eu quis dizer. Porque o importante aqui é você entender o que a Bíblia está dizendo. Então, nessa manhã, no dia 5 de dezembro, eu vou orar por você. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, juntamente com muitos irmãos que ouvem essa oração, envia a sua palavra, meu Deus, envia a sua palavra nesta casa, envia a sua palavra nessa família, envia a sua palavra nesse ambiente, nesse leito de enfermidade. Tu és o médico dos médicos, tu és o Senhor que sara, tu és o Senhor que abre porta onde não há portas. Deus, a tua obra é completa e é perfeita. E nós te louvamos nessa manhã pelo teu cuidado com a nossa vida. Que nesse mês de dezembro seja um mês profético e não um mês patético.
que haja resposta, que haja cura, que haja libertação, que haja liberação, que haja poder de Deus, aleluia, que haja resposta para o aflito, que haja água para o sedento, que haja pão para o faminto, que haja resposta para esta família e para esta casa. Nós repreendemos as obras do diabo nessa manhã. Nós cremos no poder que é no sangue de Jesus. Deus, opera um milagre nessa manhã. Faz uma obra completa e perfeita. E glorifica, meu Deus, o teu nome sobre essa casa, sobre essa família. Nós oramos assim e já te louvamos com a certeza da vitória, que está no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha irmã, meu querido, compartilhe essa mensagem, seja um evangelista, seja um instrumento de Deus para abençoar gente e famílias. Muitos precisam ouvir uma palavra que venha do coração de Deus. Você é meu convidado especial para estar na próxima live, na próxima mensagem. Vamos dar continuidade a essa mensagem sobre a história da igreja. E você convide pessoas do seu grupo do WhatsApp, compartilhe essa mensagem e seja edificado por uma palavra que vem do coração de Deus. Deus abençoe. Shalom Adonai. Tchau, tchau. Bom final de semana. Amanhã tem mais. Glória a Deus.